Curso de Analítica Junguiana, módulo 10. É um curso de Analítica Junguiana em 24 vídeos. Hoje nós vamos falar sobre a sincronicidade. A sincronicidade em Jung é um dos temas mais difíceis, mais complicado e mais importante de toda a teoria e da técnica junguiana. É a democratização da analítica junguiana. Os vídeos são grátis porque são editados, publicados no YouTube. Você pode acessar gratuitamente. Nós estamos no módulo 10. Os 9 anteriores estão no YouTube. E enviamos também a todos aqueles que se cadastram nesse zap aqui, 61 98 340 6632. Nas sextas-feiras nós lançamos o curso de psicanálise clínica em 24 vídeos. Estamos no módulo 13 lá, ontem. No sábado nós lançamos o curso de analítica junguiana, hoje estamos no módulo 10. E no domingo nós lançamos os segredos da Bíblia hebraica, que são... ele é direcionado para aquelas pessoas que querem mexer com terapia com estruturas terapêuticas. Os vídeos são grátis, já disse, mas se você contribuir no curso de Jung com Pix de R$40 pelo anpc2018@gmail.com e enviar o comprovante para o zap 61 98 340 6632, nós estaremos matriculando você nesse curso e ao terminar os 24 módulos, você receberá o certificado de analista junguiano e a carteira de analista junguiano com número de registro, com retrato, e o seu nome vai aparecer no site da ANPC. Se você preferir, receberá o certificado de pós-graduação livre em analista junguiano. Ou, se você quiser os dois, é só você contribuir 2 vezes os 40. Se você está chegando hoje, não se preocupe, você pode ir acertando 1, 2, 3 de cada vez, até você chegar, até você se atualizar. Então vamos ao nosso tema de hoje. A sincronicidade é um dos temas mais complicados e é um dos últimos temas que Jung abordou com afinco, foi a sincronicidade. Como todo gênio, Jung era intenso nas suas abordagens. A sincronicidade surgiu da sua autoexperiência no inconsciente coletivo, no Red Book, no livro vermelho. Mas quem o incentivou a escrever e o ajudou a escrever sobre sincronicidade foi o físico quântico Wolfgang Pauli. Então, quando você fala de sincronicidade, não é só analítica junguiana, é física quântica, porque Pauli também acreditava na sincronicidade da mesma forma que Jung. Jung tinha até receio de publicar esse escrito sobre a sincronicidade. Quem incentivou Jung a publicar foi Pauli. E é interessante, Pauli tem uma experiência fantástica. Ele era, eu não posso usar a palavra, paranormal, né? Porque ele era físico quântico. Mas é interessante na biografia dele, quando ele chegava no laboratório, nada funcionava. Tudo era uma bagunça só, porque tudo estragava, tudo saía do ponto. Ele tinha uma força mental, uma inteligência, uma coisa de outro mundo, Paulo. E ele teve um problema sério, tinha se separado da mulher e tinha alguns problemas, e aí foi pedir ajuda a Jung, com quem ele foi atendido dentro da psicanálise junguiana. E ele teve mais de 3.000 sonhos que Jung usou, inclusive, para
pesquisar e analisar não só a individuação, como também a própria alquimia. Então daí eles formaram uma dupla, ou seja, uma parceria tão grande que logo eles passaram a trabalhar juntos com a sincronicidade. O tema da sincronicidade, Pauli levou para a física quântica e Jung incentivou e escreveu livros sobre sincronicidade. Tem muitas palavras ou falas sobre a sincronicidade, mas o que nós vamos a falar hoje é uma sincronicidade que Jung fala a partir do livro vermelho, Red Book, que está aqui, e a partir também da parceria que ele fez com Pauli. Então vai ser um tema bem mais amplo e bem mais profundo. Não apenas os livros da teoria de Jung que as pessoas acostumam ler. A sincronicidade. Sincronicidade é um conceito desenvolvido por Carl Gustav Jung para definir acontecimentos que se relacionam não por relação causal, e sim por relação de significado. O que significa isso? Não é uma causa que faz, é o significado. É interessante. Entre o significado é uma questão muito mais profunda. Uma causa é coisa física, mas o significado é uma coisa mental, quase energético, quase espiritual. É por isso que muitas pessoas, quando se fala de sincronicidade, quando se fala de alquimia, eles começam a achar que nós estamos falando de coisas do outro mundo, ou de coisas terríveis, né? De magia ou coisa qualquer, mas não, é perfeitamente científico. É Jung que está falando. É Pauli que está falando, que inclusive recebeu o Prêmio Nobel em Física em 1945. Dessa forma, é necessário que consideremos os eventos sincronísticos não relacionados com o princípio da causalidade. A causalidade acontece aqui. Você faz alguma coisa, você recebe uma reação. Aquela história de toda ação tem uma reação. Mas dentro da sincronicidade, essa reação, ela não é causal, ele é acausal. É dentro de uma outra estrutura de significado. Mas por ter um significado igual ou semelhante, a sincronicidade também é referida por Jung como coincidência significativa. No livro Red Book, ou seja, o livro vermelho, Jung vai falar sobre isso. Aliás, quem fala para ele é o mestre com quem ele conversou, Filemon, que nós vamos até falar hoje um pouco dele. 3. A sincronicidade. O termo foi utilizado pela primeira vez em publicações científicas em 1929. Porém, Jung demorou 21 anos para concluir a obra Sincronicidade, um princípio de conexões acausais, porque ele não queria publicar. Quem obrigou, entre aspas, para publicar foi Pauli, o grande físico quântico Wolfgang Pauli, onde o expõe e propõe o início da discussão sobre o assunto. Uma das suas últimas obras foi, segundo o próprio, ou de elaboração mais demorada devido à complexidade do tema e da impossibilidade de reprodução dos eventos em ambiente controlado. Em termos simples, a sincronicidade é uma experiência de ocorrerem dois ou mais eventos que coincidem de uma maneira que seja significativa para as pessoas que vivenciaram essa coincidência significativa, onde esse significado sugere um padrão subjacente, uma sincronia. Vamos definir um pouco alguma coisa. Algumas pessoas acham que sincronicidade é quando você está pensando em João e você sai na rua e encontra o João. Não, isso é uma coincidência, isso não é sincronicidade.
Você pode também colocar na sincronicidade, mas não é disso que Jung está falando. Não é disso que nós estamos conversando. Isso é apenas uma coincidência. Ou pode até ser uma comunicação, porque a física quântica explica todos esses elementos. Para isso você precisa estudar física quântica. Muito bem. A sincronicidade foi este princípio que Jung sentiu abrangido pelos seus conceitos de arquétipo e inconsciente coletivo, justamente o que uniu o médico psiquiatra Jung e o físico quântico Wolfgang Pauli, dando início às pesquisas interdisciplinares de física e psicologia. Veja bem, é muito mais profundo do que você possa imaginar. Para você entender a sincronicidade, você tem que estudar física quântica. Tem que estudar, não digo a psicologia de hoje, porque na época de Jung, quando se falava psicologia, estava falando de psicologia analítica. Ele chamava psicologia profunda, não é a psicologia de hoje. É uma psicologia profunda, ou seja, teria que estudar o inconsciente coletivo, todos os arquétipos, os símbolos, os significados, aquela coisa toda. Ocorre que a sincronicidade se manifesta, às vezes, atemporalmente e ou em eventos energéticos acausais. Veja bem, eventos energéticos acausais, ou seja, existe uma energia que permeia no acontecimento dos elementos sincronísticos e não acontece dentro da temporalidade. Nós vamos explicar melhor isso. Você vai ficar assustado e você vai me dizer, não, isso não é Jung. Claro que é Jung. O que as pessoas conhecem Jung são aqueles livros que ele publicou, são mais ou menos 24. Eu já li os 24 volumes, conheço os 24 volumes. Mas o livro Red Book foi publicado no ano 2000, que pouquíssimas pessoas conhecem e aqueles que conhecem não sabem interpretar. Que para interpretar o Red Book teria que conhecer hebraico, grego, tem que conhecer filosofia, tem que conhecer alquimia, tem que conhecer uma baita de coisas extraordinárias. Porque ele fala, quando o mestre Philemon conversa com Jung, dentro dessa autoexperiência no inconsciente coletivo, quando ele conversa pessoalmente com esse mestre, aí você vai me dizer, não, mas isso foi uma psicose. Tudo bem, é uma opinião sua, não tem problema, não vou discutir. Mas que aconteceu, aconteceu. Tanto é que Jung chega a dizer, isso só pode ser verdade porque ele falava, não era das minhas ideias, eu não tenho essas ideias. Ele me falava de coisas que eu desconhecia totalmente. E havia conversas, havia diálogos, havia sabedorias impressionantes, vindas, sei lá de onde. Era o inconsciente coletivo se manifestando através de um mestre chamado Philemon. Nesses dois itens que eu estou conversando, atemporalmente e eventos energéticos acausais, ambos os casos são violados princípios associados ao paradigma científico vigente, ou seja, não tem nada a ver com a física que você conhece, a física newtoniana, ou seja, causa e efeito. Você fecha a porta fechada, você abre a porta aberta, ou seja, causa e efeito. Não estamos falando disso, não estamos falando de sincronicidade. Vamos um pouco mais para frente. Sincronicidade. A palavra sincronia, ou síncronos, do grego síncronos, de onde sim, ou sum, ou sim, significa ao mesmo tempo, instantaneamente, e cronos é tempo, duração. Ou seja, acontece ao mesmo tempo. Embora cronos signifique tempo, acontecem os dois imediatamente. A característica para Jung é a sua atemporalidade. Não existe temporalidade. Segundo os antigos alquimistas estudados por Jung,
é a base da alquimia. É a base da alquimia. Aí quando começa a falar alquimia, aí você vai começar a imaginar, bem, alquimia já é coisa esotérica e tal. Mas espera aí. Jung estudou todos os livros de alquimia que havia no tempo dele. Inclusive recebeu a flor de ouro da China, da alquimia chinesa. Ele estudou todos eles para ter esse conhecimento sobre a alquimia e a partir daí ele entendeu e expandiu a sua teoria e ele teve essa experiência dentro do Red Book. Só para você ter uma ideia, o Red Book, chama-se Livro Vermelho. Livro Vermelho é um livro desse tamanho, mais ou menos de 20 centímetros por 30, por aí, mais ou menos. Tem uma capa vermelha, ele escrevia com uma tinta lá no castelo de Bollingen, e ele mesmo fabricou dentro da alquimia a tinta com que ele desenhava. E desenhava o que ele via no inconsciente coletivo, nas viagens que ele fazia, e nas conversas que ele tinha. E ele escrevia num alemão, não era o alemão da época, um alemão clássico, de 500 anos atrás, um alemão antigo. Ou seja, há coisas misteriosas aí. Você pode pensar o que você quiser, mas nós estamos falando de Jung. Quando você fala de Jung, tudo é possível. 6. Sincronicidade. Segundo Jung, nós vamos começar a fazer um apanhado lá de trás, dos tempos antigos. Na filosofia racional dos gregos, era o lado extrovertido da ciência alquímica. Platão, por exemplo, acreditava no mundo das ideias e afirmava que as coisas, o res em grego, as coisas daqui eram sombras do que as coisas res eram sombras do que estava no mundo das ideias. Então, a frase era assim em cima como embaixo. Já na ciência dos antigos egípcios, ao mumificarem seus mortos na base de sódium, que tem a raiz latina sódio, natrium, ENTR, que incrivelmente significa Deus, acreditavam que preparando o corpo com aquela matéria divina, eles tornariam eterno aquele corpo, e eles estavam basicamente escrevendo assim embaixo como em cima. Veja bem, na Grécia seria assim em cima como embaixo, no Egito assim embaixo como em cima. Olha que interessante. Mas vamos continuar. Jung, no item 7, ele conta uma história dentro dos seus estudos. Jung observou que um sheik árabe, que era surpreendente, estava surpreso com os fatos dos egípcios não possuírem boas casas para morar enquanto vivessem, embora entregassem toda a sua energia na construção de túmulos e na mumificação do morto. Interessante. Viviam em casas simples, no entanto, os túmulos eram sofisticados. E ele queria saber. E o sheik sorriu e respondeu: bem, por que alguém se preocuparia em construir uma casa para 70 anos da sua vida aqui na Terra? É mais importante construir e se preparar para a sua vida na eternidade. Era a preocupação com o inconsciente coletivo. Se você pensar bem nisso, é fantástico. Aquele sheik tinha razão. Muito bem, nós estamos falando do inconsciente coletivo. Sósimo, um dos maiores alquimistas grego, alexandrino, egípcio,
sincretizou a ciência egípcia com a grega, conforme já vimos, no século III, e tornou famoso no dizer do lendário Hermes Trismegisto o axioma da alquimia e a sincronicidade. E isto é sincronicidade. Assim em cima como embaixo. Se mexe aqui, mexe lá. Se mexe lá, mexe aqui. Aliás, o próprio Messias, falando do seu reino, disse, assim na terra como no céu. Veja que interessante, como todas as ciências, todos os conhecimentos humanos, parece que se entrelaçam e têm um denominador comum. Jung desenterrou a raiz arquetípica e arcaica de sincronia, ao ter a experiência viva e etérea com o mestre Filemon. O mestre Filemon é este. Ele desenhou, ele próprio, do jeito que apareceu para ele. No início aparecia com duas asas, depois, mais para frente, essa asa desapareceu e já conversava com ele pessoalmente. Ao ter a experiência viva e etérea com o mestre Filemon no inconsciente coletivo, na autoexperiência no inconsciente coletivo de Jung, e constatar a influência concreta sobre a realidade ao ter contato com a alquimia chinesa. Com o físico Pauli e a física quântica, iniciou a teorização da sincronicidade, descobrindo a ligação do inconsciente coletivo e a realidade concreta ser muito mais real e concreta. Senhores, o inconsciente coletivo, eu não sei onde está, mas nós temos acesso a esse inconsciente coletivo, e esse inconsciente coletivo é muito mais concreto, aliás, eles chamam de realidade objetiva, tem muito mais a ver com a nossa realidade do que você possa imaginar. E aí está, aí permeia a palavra sincronicidade. Jung desenvolveu uma técnica jamais vista, que aliás, essa técnica veio lá da Idade Média, tá? Eu esqueci o nome da pessoa, que inclusive foi queimado pela Inquisição, tá? Eu esqueci nesse instante o nome, foi um grande mestre, tá? Do inconsciente coletivo, que escreveu, e ele foi queimado, Giovanni, alguma coisa assim. Uma das técnicas por excelência era a imaginação ativa. Tornou-se a ferramenta da alquimia. Meu amigo, a imaginação ativa não é você ficar imaginando e mexer com coisa. É muito mais profundo. É uma das técnicas por excelência de Jung e tornou-se a ferramenta da alquimia e da possibilidade real e concreta de realizar a sincronicidade. No livro Red Book, é possível você sentir que a sincronicidade é possível, e é possível sim. A própria física quântica já provou isso. Aquilo que está lá pode acontecer aqui. A imaginação ativa, diz aqui, nesta parte menor, ao manipular mentalmente no inconsciente coletivo, utilizando símbolos, poderia acessar a energia que é inerente para criar ou gerar a sincronicidade, que seria a ligação entre o inconsciente coletivo e a realidade objetiva. Você pode produzir a sincronicidade, isso assusta as pessoas. Acham que é magia, mas não é não. Quando você acredita na sua oração e fruto da sua oração acontece, isso é o quê? É magia? Não. É força do inconsciente? Não. Seja lá o que for, não é nada do que você imagina. Você precisa ler muito mais. É por isso que aos domingos eu lanço um estudo sobre a Bíblia hebraica para desfazer, para
mexer com a Bíblia hebraica, porque muitas pessoas, muitas religiões, muitas igrejas pregam coisas que não tem nada na Bíblia. Pregam coach. Se quiser pregar coach, vá lá num shopping center. Porque a Bíblia tem segredos, mistérios, sincronicidade. E amanhã vou falar sobre a sincronicidade da Bíblia. Pode ver o vídeo de amanhã. Eu vou mandar para você. E vai se chamar Sincronicidade na Bíblia. Esse vai ser o título. 11. A autoexperiência de Jung no Red Book fez palpável a possibilidade de dialogar com os mestres como Filemon. Parece aqui. Na tradição essênica, você pode dialogar com os mestres alquimistas messiânicos. Aqui está. Esse desenho aqui é um desenho antiquíssimo da Kabbalah antiga, de mais ou menos 1200 depois de Cristo, quando o ser humano, a partir da Terra, ele pode acessar o outro mundo. Não estou dizendo o mundo dos mortos, o inconsciente coletivo. Lá em cima, como aqui embaixo, o inconsciente coletivo e o inconsciente concreto. E é interessante que Jean-Pierre Garnier Mallet, com a sua teoria de desdobramento do tempo e do espaço, que é justamente uma dos axiomas, uma das propriedades da física quântica, confirmou matematicamente e foi premiado por essa teoria após publicação no Instituto Americano de Física, em 2006. E trata da perspectiva de que nós existimos também em tempos subliminares que não são processados pelo cérebro consciente. De acordo com essa teoria, para cada pessoa há um eu quântico, que viaja por aberturas temporais, vivenciando a experiência sem a prisão do tempo e do espaço, e o que está diretamente ligado com as teorias da mecânica quântica, a física das possibilidades que pode se tornar probabilidades. Quando falamos em desdobramento do tempo, falamos sobre os futuros possíveis que já estão sendo vivenciados fora do espaço-tempo. Aqui está o desenho. Veja bem, eu não estou falando eu estou usando as palavras de Jean-Pierre Garnier Mallet, um francês cientista que tem essa teoria e demonstrou essa teoria. Ele diz que existem dois tempos: o tempo normal, que é esse tempo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, e entre 1 e 2 segundos existe um espaço por onde o nosso eu quântico, o nosso eu energético viaja ou para o futuro ou para o passado, procurando respostas e trazendo, e nós temos a intuição. É por isso que se alguém pergunta para você uma coisa, se você pergunta para você uma coisa, você imediatamente responde. De onde você tirou isso? Mallet diz, é porque seu eu quântico viajou, pegou a resposta, trouxe e você deu. Mas essa é uma outra teoria, apenas confirma a questão da sincronicidade temporal. Veja bem. Mas tem mais uma palavra que eu quero falar da física quântica. Um dos princípios fundamentais da física quântica é o entrelaçamento quântico, em que dois átomos podem se interagir ao mesmo tempo, isso já está provado, independente do espaço entre eles, levando em consideração espaço e tempo. São duas caras da mesma moeda. Um átomo pode estar na China, outro pode estar aqui no Brasil, e os dois se comunicam. Um pode estar na Lua, outro pode estar aqui, e se comunicam instantaneamente, sincronizados.
cronicamente, sem duvidar que dois eventos podem ocorrer independente do tempo. Você sabe que o tempo e espaço é como se fossem duas caras da mesma moeda. Se isso acontece no espaço, acontece também no tempo. Se você pode viajar pelo espaço, daqui até a Lua, você pode viajar no tempo, daqui ao futuro ou daqui ao passado, não você como pessoa, mas o seu pensamento, a sua energia. É o terceiro princípio da física quântica, ou entrelaçamento quântico. Você precisa estudar a física quântica. Terminando, nessa crise atual, uma crise generalizada, é o maior desafio do ser humano. Desde a crise da Europa, no século XIV, XV, quando foi descoberto o Novo Mundo, até hoje a Europa está em crise. E mais do que nunca nós estamos vivenciando momentos de crise. Você pode conviver com essa crise ou superar. Você pode desistir de viver ou pode resolver. Você pode aceitar do jeito que está ou pode transmutar. Você pode copiar simplesmente sem fazer coisa alguma ou pode criar um novo tempo. Qual seria a sua escolha? Eu convido você a mexer. Esse curso vai lhe dar os primeiros elementos para você mexer. Existem outros que nós estaremos aqui colocando gratuitamente. É a democratização da analítica quântica, a analítica junguiana. Esse é o módulo 10. O módulo 11 será no próximo sábado, dia 26 de agosto, antes das 20 horas. Seja terapeuta, seja analista, ajude os outros.